livre para todos os públicos. Finalmente entrando ao vivo com meu querido Silvio Tendler aqui, ao vivo pela TVT, pelo canal do Conde, pelo Facebook, pelo Twitter. Silvio Tendler, um ícone da cultura brasileira, absolutamente uma honra conversar contigo, ainda mais nesse dia de hoje, nessas últimas 72 horas eletrizantes para o Brasil. Seja muito bem-vindo, meu querido Tendler. Como é que você está? Cansado, mas feliz. Eu acho que a gente está trabalhando muito, mas está no momento de virada, né? E é impressionante como a história é realmente uma nuvem. Semana passada estava todo mundo deprê, todo mundo triste. Aí eu lancei a ideia de fazer um manifesto Vida Acima de Tudo. Juntou um grupo de pessoas legais com essa mesma ideia que foram se agregando. Fizemos um manifesto, ficou pronto sábado de tarde, domingo de noite estava com 100 mil assinaturas. Então, é um manifesto que luta contra o genocídio. O genocídio brasileiro é essa questão que você está discutindo, a destruição do Brasil, e 100 mil brasileiros, em 24 horas, reagiram contra esse processo predatório de degradação da vida brasileira. E nós lançamos uma garrafa ao mundo, jogamos no ar e mandamos para o mundo inteiro. Alguns vieram com patriotada, que não podíamos pedir a intervenção do estrangeiro, e a gente disse, olha, primeiro que não é um pedido de intervenção, nós não estamos pedindo a intervenção militar, nós estamos denunciando ao mundo o genocídio que está acontecendo no mundo. Então, eu hoje respondi a uma pessoa: os mortos não têm pátria, os genocidas jamais serão perdoados. Então, essa luta que nós estamos travando, e as notícias que chegam de Brasília também recompõem a justiça no devido lugar, né? A inocência do presidente Lula, numa das maiores canalices já históricas que a gente viu, que a gente testemunha, a gente viu acontecer aos nossos olhos, e graças às novas tecnologias e essa modernidade, nós não levamos séculos ou anos para recompor a verdade, como aconteceu no caso Dreyfus na França, por exemplo, no caso do casal Rosenberg nos Estados Unidos, né? Nós aqui no Brasil tivemos o crime dos irmãos Naves, que aconteceu. No caso do presidente Lula, a mentira durou muito pouco. Quer dizer, não que ela não tenha sido dolorosa, porque ninguém tem prazer em passar 500 dias na cadeia sendo inocente, né? Sendo inocente, aprisionado, refém, sequestrado por um bando de canalhas togados.
Então, essa virada que o Brasil está dando nessas 48 horas, 72 horas, ela nos traz muita esperança. E quando eu falo nos traz, eu não estou usando um plural majestático. Eu estou falando que toda uma coletividade despertou para a vida. A gente pode lutar, deve lutar. Levamos o genocida para o córner. O genocida hoje já foi para a televisão dizer que o Brasil está vacinando. Essa nossa denúncia internacional funcionou. E o simples espectro do presidente Lula está de novo no cenário político, o genocida parou de brincar com a coisa. Então ele agora já percebeu que o jogo é mais duro, o buraco é mais embaixo, e nós vamos encarar e nós vamos virar isso tudo e o mundo vai melhorar. O mundo vai melhorar. Vou pegar essa frase final do Tendler, te olhando aqui pelo vídeo, com esse cabelo branco, essa barba branca, essa camisa azul que você está usando aí, e essa luz. Eu me lembro primeiro daquela gravura do William Blake, né? O Papai Ninguém. Você lembra daquela gravura? Agora, eu me lembro também no dia que você me falou que fez uma live com o Leonardo Boff, que tá assim também, que nem você, né? Com a barba branca e tal. E aí parecia, eu acho que não sei se foi o Fernando Moraes que falou assim, parecia que era a conversa de Deus com outro Deus, né? Era uma coisa assim. Você viu o Leonardo Boff, o que você pensou, o Tendler? Honrosamente, estamos muito parecidos. Eu e o Boff temos nos encontrado honrosamente sempre. Eu animo os Estados Gerais da Cultura. Uma das palestras foi com ele. Ele foi lá falar conosco, foi muito carinhoso e mais uma vez nos confrontamos pela telinha, porque está tudo... Nós estamos vivendo num mundo virtual, né? Mas nós estivemos pela telinha juntos e nos olhamos e estamos parecidos. Silvio Tendler, olha só, o vídeo do Silvio Tendler, ele tá dando umas pequenas congeladas, mas a gente vai assim mesmo que tá bom, dá até um aspecto expressivo aqui. Ô Silvio, vamos começar falando desse manifesto, porque esse manifesto, primeiro, pé quente, total, depois do manifesto, o Fachin já foi lá e já decidiu o negócio. A suspeição agora vai ser definida na sequência e tudo mais, mas me conta um pouco dessa organização, porque tem uma metáfora muito forte ali, que eu acho que é de que o Brasil se tornou uma câmara de gás, né? Tem a epígrafe da Hannah Arendt, e é esse documento que ganhou aí todas as mídias brasileiras. Foi tratado com muito respeito, muita reverência, e acho que merece realmente essa deferência no sentido de denunciar o Brasil para o mundo sem essa patriotada. Quer dizer, é preciso dizer que o Brasil virou uma ameaça global com essa criatura repulsiva no Planalto. Conta mais um pouquinho, porque quem assinou foi o Chico Buarque, o padre Júlio Lancelotti, Leonardo Boff, muita gente aí que você reuniu com a tua atividade, né, Tendler? A gente na verdade, um amigo querido, um historiador, o José Carlos Sebe Bonmerri, da USP, historiador da USP, ele fez uma resenha da escrita do manifesto e ele meio que descreveu o caos como método, da gente juntando as pessoas, da gente juntando, montando as atividades, construindo esse manifesto e com muitas mãos, muitas cabeças, muita inventividade. E aí o manifesto ficou pronto. E aí nós mandamos o rascunho dele aonde estava escrita essa frase: o Brasil virou uma câmara de gás a céu aberto. Essa frase chocou algumas pessoas que leram o manifesto, que sugeriram retirar. E a gente retirou. Só que, de uma forma espontânea, algumas pessoas leram e começaram a viralizar o rascunho.
E essa frase ganhou corpo e vulto, circula por aí. Se você olhar o manifesto, ela foi retirada para não chocar as pessoas. Mas o que está na boca do povo, está na boca do povo. E hoje nós recebemos material do exterior e a chamada era: o Brasil virou uma grande câmara de gás a céu aberto. E não é uma mentira. Não é mentira o que aconteceu na Amazônia, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, é uma câmara de gás. Ontem foi o dia que morreu mais gente no Brasil, 1.549 pessoas pelos dados oficiais. 1954. 1954 é o número maior ainda pelos dados oficiais, por conta da falta de infraestrutura, de cuidado e, sobretudo, pela canalice do genocida de ficar chamando as pessoas para saírem do confinamento, para as pessoas irem para a rua. Eu hoje recebi um vídeo de vários chefes de Estado, de vários países, convocando o povo ao confinamento para se proteger, para isolar o vírus, e o genocida chamando as pessoas para o trabalho, para a rua, para as atividades, para de mimimi, né? Então, na verdade, e depois ficaram reclamando do manifesto. O filho do genocida começou deu entrevista tentando, inclusive, envolver o governo de Israel por conta da frase. E, na verdade, a câmara de gás não é uma coisa que atingiu só os judeus. Na câmara de gás da Segunda Guerra Mundial morreram ciganos, comunistas, homossexuais, doentes mentais. Foi um massacre contra a humanidade. O uso de gás contra as populações como arma de guerra, ela é usada de uma forma regular. O Iraque massacrou os curdos, né, os armênios. Então, essa arma letal, ela não se resumiu à Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas estão morrendo por asfixias provocadas pelo genocida. No meio da pandemia, por exemplo, agora na reta final, o genocida lançou um decreto que proíbe que estados e municípios que pratiquem o isolamento social usem as leis fiscais de incentivo para produzir arte. E isso daí atinge diretamente os artistas mais pobres. Na verdade, as atividades mais caras estão paralisadas há 2 anos. Na verdade, essa asfixia contra os artistas começou com a posse do genocida e do seu ministro de Economia, que cortaram todo o apoio às artes e à cultura. Mas quem está sendo prejudicado agora com essa lei são os artistas de rua, que por conta do isolamento social não podem se apresentar na rua. Eles têm conseguido fazer crowdfunding e apoios para se apresentar pela internet. Se eles são proibidos de se apresentar, serem financiados pela internet, esses caras vão morrer de fome. Esse cara é um genocida em cada fotograma da vida. Em cada fotograma da vida, é muito justo. Isso, Tendler. E queria te perguntar o seguinte: você já chama ele de genocida, você nem trata mais por, né, presidente Bolsonaro. Eu vou chamar. Eu tenho o genocida, que eu também chamo de Capitão Napoleão de Hospício, e seus 3 patetas, que são o ministro de Relações Exteriores, o ministro da Saúde e o ministro do Meio Ambiente. São os 3 patetas que compõem essa política genocida do Brasil. O ministro da Economia, ele está desmantelando o Brasil. Ele está destruindo a Petrobras, ele quer vender a Eletrobras, ele quer fazer caixa, ele precisa de grana. Ele precisa destruir um patrimônio construído com muito sacrifício e esforço pelo povo brasileiro, está desmontando o Banco do Brasil,
ele desmontou o Ministério da Cultura e eles querem vender, querem fazer caixa, tem que fazer caixa. E é surrealista, eu li hoje isso, não é uma criação minha, mas é surrealista, que 260 mil mortos em nada abalou a Bolsa, o cassino financeiro. Mas o anúncio da inocência do Lula fez o dólar subir. Isso é surrealista, cara. Isso é surreal. O mercado, né, precisa... Essa entidade abstrata, o mercado. O que é o mercado? Quem é essa figura, o mercado? E aí, o mercado, no mercado, um cara que teve uma Insight Information, ele, quando soube que ia trocar o presidente da Petrobras, ele pegou, sob Insight Information, pegou 160 mil reais, aplicou e em 2 dias ganhou 18 milhões de reais. Esses 18 milhões de reais, quantos planos emergenciais pagaria? E, na verdade, um país como o Brasil precisa gerar emprego. A gente precisa voltar à reconstrução do estado de bem-estar social. A gente precisa reconstruir a democracia política, econômica e social no Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Tendler, deixa eu saudar aqui o público que está nos assistindo. Obrigado pela presença aqui. Muita gente comentando aqui. Roberto Aguiar, vou ler alguns comentários só para a gente prestigiar o nosso público, dizendo boa tarde, Condão e Tendler. Salve democratas progressistas inteligentes. Obrigado. Pegar mais um comentário aqui. Agradecer a audiência também no canal da TVT. Estamos ao vivo. Estamos também ao vivo pela TV aberta da TVT. Aqui, Lore de Araújo, lembrando, amei ver o presidente Lula, admirado, vitaminado, lindo. A gente vai falar do Lula, vamos falar mais para frente. Eu queria lembrar um processo aqui contigo, Silvio, que é, você trabalhou muito durante a ditadura militar, enfim, você criou o seu set de criação, de documentarista, de cineasta. Pergunta que eu te faço, na ditadura militar, tudo era terrível. Você foi para o Chile, você foi para a França, depois você voltou para o Brasil. Como é que era aquele momento? No que ele difere de hoje? Porque, embora a gente tenha a notícia boa de que o Lula teve os direitos políticos restabelecidos, até então, até a semana passada, era um clima de desespero absoluto em função da pandemia também, mas a questão é assim, na ditadura havia uma esperança de futuro? E com Bolsonaro, com o genocida, essa esperança ficou diluída nessa confusão da comunicação de guerra que esse governo produz. Explica um pouquinho para a gente como é que era viver aquele momento e viver esse momento hoje. Vamos rebobinar esse filme ao contrário. Vamos começar pelo fim. A esperança continua. Eu continuo otimista. Eu, em plena pandemia, em pleno governo genocida, eu não parei de trabalhar um dia. Eu estou lutando com os meios que eu tenho e continuo fazendo filmes, filmando por videoconferência. Eu sou diabético, cardíaco, hipertenso, tenho um pulmão só, sou cadeirante. Então, eu estou sentado numa mesa com um computador falando com o mundo, trabalhando com o mundo. Eu não parei de trabalhar um dia. Então, eu ontem tive de manhã na OAB, de tarde em Portugal, estou viajando pelo mundo e agitando, e fazendo filmes. Eu, por computador, entrevistei o Ken Loach, entrevistei o Yanis Varoufakis, da Grécia, entrevistei gente aqui no Brasil de peso, estou fazendo um trabalho maravilhoso com o Mauro Morelli, né? Então... Desculpa só te perguntar, porque isso é sensacional. Você entrevistou o Varoufakis, né? O economista grego, e você está preparando alguma coisa aí para o futuro próximo? A Bolsa a Vida. Eu estou preparando 3 coisas. Um filme só cansa, tem que fazer muitos, para não cansar, para poder relaxar. Então, eu estou fazendo a Bolsa a Vida por uma questão de centralidade, que eu discuto se o futuro vai ser o ser humano e a natureza ou o cassino financeiro. E aí eu entrevistei o Ken Loach, o Varoufakis e muitas pessoas fundamentais. Eu estou fazendo um filme em defesa do SUS. Saúde tem cura. É um projeto meu
que data da época da fundação do SUS, na época ainda vem o projeto vem desde 88, que eu estava fazendo com a Aroca e tal. Teve várias interrupções, mas agora está acabando. E estou fazendo um sobre a história do sindicalismo, que é patrocinado pelo Simpro do Rio de Janeiro, no qual eu entrevistei um sindicalista de 100 anos de idade, Clodos Mitchiani, que é o mais antigo sindicalista vivo, tomou a vacina dele há umas 2 semanas atrás, e entrevistei toda uma gama de sindicalistas que contaram essa história do sindicalismo no Brasil. Então, eu estou fazendo esses 3 projetos. Como não dá para sair de casa, nós estamos fazendo por videoconferência, né? É o cinema do possível, né? É a estética do confinamento, e estamos rodando normalmente, pesquisa, internet e tal. E com esses 3 filmes a gente já vai construir um painel desse Brasil contemporâneo. Agora, eu, apesar da chamada ser um pouco pessimista em documentar a destruição do Brasil, eu estou sempre documentando as alternativas para o Brasil. Eu não quero jamais fazer um painel negativista ou pessimista. Eu quero sempre apontar uma porta de saída e uma alternativa. Eu fiz isso com o JK em plena ditadura militar, em pleno AI-5, fiz isso com o Jango em plena ditadura militar, foi o filme das Diretas Já. Depois eu fui o primeiro a colocar Marighella na tela, fiz Utopia e Barbárie, fiz Dedo na Ferida, fiz o primeiro filme que denunciou os agrotóxicos, o veneno está na mesa, que já teve mais de 5 milhões de viralização. Então, o cinema é uma arma de luta, de combate, mas ele tem que apresentar alternativas. O cinema você não pode sair do cinema de crista baixa. Você tem que sair do cinema com vontade de lutar, né? Eu uso muito uma frase do Frantz Fanon, que disse que todo espectador é um covarde, é um traidor. E essa é a minha visão de cinema. Você tem que ver o filme e a história pode ser possível. Vamos em frente. É o que eu estou fazendo agora. Você está no seu momento mais produtivo, praticamente, né? Quer dizer, não que você não tenha sido produtivo no passado, mas agora é realmente impressionante, fazendo 3 filmes ao mesmo tempo. E Tendler, acho que esse que é o ponto. Aliás, só fazer um adendo, quer dizer, o título dessa série, A Destruição do Brasil, é uma denúncia, não é digamos, uma celebração de estudo. E, na verdade, acho que também entra numa espiral de reconstrução em função de tudo que vem acontecendo. Quer dizer, notadamente, a volta do nosso maior ator político, né, digamos, aos seus direitos plenos, políticos, sociais, enfim, deixa de ser invisibilizado pelas mídias e tudo mais. Agora, eu acho que o caráter político do cinema, né, acho que você toca justamente nesse ponto. E eu tô muito assombrado, Silvio, com a catástrofe que se apoderou do Brasil de todas as maneiras. Eu nem sei, é por isso que eu te perguntei da comparação com a ditadura militar, né? Agora a gente está respirando um pouco pela empolgação da volta do Lula, mas o problema continua. Genocídio indígena, devastação do meio ambiente, como nunca antes a gente tinha visto antes, o desemprego, o desalento, um país completamente sem rumo e pária internacional. Quer dizer, para o Brasil recuperar a imagem, né, que tinha, mesmo aquela imagem que era um simulacro, né, carnaval, futebol e samba, vai ser, talvez a gente precise de décadas para recobrar, digamos assim, essa simbologia. Eu vejo que é só através do cinema que o Brasil vai poder restituir todo esse processo. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho o cinema, o audiovisual, que o cinema hoje não é só sala de cinema, ao contrário. Antes da pandemia mesmo, as salas de cinema já estavam
sequestrada pelas majors. O Brasil perdeu os cinemas de rua. Eu passava minhas férias em Teresópolis, a minha infância dos anos 60. Teresópolis tinha 5 cinemas, uma cidadezinha do interior tinha 5 cinemas. Cada cinema passava 2 filmes por semana. Então, nós tínhamos 10 filmes à disposição por semana em Teresópolis. E aí tinha programa toda tarde. Era piscina de manhã, cinema de tarde. Hoje, Teresópolis não tem mais nenhum cinema. O Rio de Janeiro perdeu todos os cinemas de rua. Está tudo sequestrado dentro dos shoppings, que são os grandes templos do consumo, do Deus mercado. Então, você não bota mais dentro do shopping um filme político. Os filmes que passam em cinemas são entretenimento. Você não consegue mais espaço hoje no cinema público para ir ver um Godard, para ver um Fellini, para ver um Rossellini, um Glauber, um Joaquim Pedro, um Leon Hirschman. Né? Então, existem outros meios de você fazer o audiovisual circular. E a internet é uma arma poderosa. E está acontecendo. Você tem muita coisa fazendo sucesso. Você tem as televisões a cabo. Durante o governo da Dilma, começou com Lula. O Lula criou o Fundo Setorial do Audiovisual, que alavancou a produção no Brasil. Teve uma linha de financiamento para o cinema, para as TVs alternativas. Então, você tem um mapeamento do Brasil maravilhoso, feito com filmes a partir dessa época. O genocida, dentro da estratégia de morte dele, acabou com tudo isso. Então, a gente tem que reconstruir esse momento, tem que reconstruir esse movimento. Mas eu acho que toda resistência é resistência. Eu não acho que haja resistência só no cinema e só nos cineastas. Você está aí numa trincheira resistindo. Eu nunca vi na minha vida tanta paródia quanto você rola pelo WhatsApp. O WhatsApp virou uma arma de reflexão, uma arma de circulação de ideias, de opinião. Todo dia eu recebo uma paródia diferente, que são críticas à vida política brasileira. Então, eu acho que a resistência continua, somos todas, deve ter até uma personagem que está nos assistindo aí, que é a Maria Baderna. Dá uma olhada se não tem a Maria Baderna, aparece aí, Baderna, para mostrar que você está assistindo e que também resiste. Resiste escrevendo, fazendo memes, cards. Todas as armas são armas. O importante é resistir. Eu vou ficar de olho no bate-papo aqui para ver se a Maria Baderna aparece. Muita gente comentando aqui. Silvio Tendler, essa história, queria que você comentasse o seguinte, a questão do suporte, né, para a projeção, para o audiovisual, essa coisa do cinema clássico, que foi suprimida em função da pandemia, do confinamento, das salas de cinema. Quer dizer, eu estou vendo que você não tem preconceito com relação aos suportes da Netflix, das plataformas de streaming e tudo mais, que elas são, assim, e justamente por esse teor subversivo, realmente. Agora, aquilo que também vai no WhatsApp, você acabou de descrever, e eu também sou um entusiasta das plataformas, pelo que elas oferecem de instrumental para você produzir a subversão, a revolução. Agora, infelizmente, você teve esse aspecto industrializado aí do mercado das fake news. Como é que você vê esse processo, esse contraste dessas duas dimensões? São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa são autores criando e dando a opinião deles. Então, você tem, por exemplo, músicos de peso, de importância, que se juntam para cantar, se organizam para resistir. E você tem robôs eletrônicos que viralizam mentiras. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o trabalho dos artistas criativo e que leva a uma reflexão, uma transformação, e a outra coisa, uma mentira
que é espalhada, viralizada por máquinas, por robôs e para semear mentira. São duas práticas completamente diferentes, intenções diferentes, e isso daí a verdade vai sendo depurada ao longo da história. Então, eu acho que existe, em relação às plataformas de televisão que você falou, eu queria dizer que eu acho importante essas plataformas. A única coisa que eu me rebelo é contra o formulário padrão na criação artística. Então, a arte não tem um formato padronizado. Cada artista é diferente, cada obra de arte é diferente da outra. E muitas vezes essas plataformas, elas obrigam a uma estética que é padronizada. E aí isso daí é um desserviço à arte, à criação e à reflexão. Eu acho que a gente tinha que disseminar o nosso cinema, o cinema latino-americano, o cinema independente produzido no mundo, desde a tenra-idade, misturada com leite das escolas do mundo inteiro, para criar uma estética alternativa a essa linguagem padrão que tentam nos impor como fórmula de criação. Entendeu? Se você não construir a história assim, ela não é boa, ela é feia, ela é chata. Agora, você tem uma história, cada artista faz uma obra de arte diferente. Então, a gente tem que incentivar a criatividade. E muitas dessas plataformas têm um formulário padrão a ponto de você vender um produto para alguma delas e ela colocar na ilha de edição com você um montador deles, colocar um roteirista deles, vamos mexer isso aqui, não é legal, vamos mudar o final e tal, entendeu? Então, a ponto de querer mudar o final de Édipo, né? Não, aquela história de matar a mãe não é legal, não, vamos mudar mudar. esse negócio. Eles terminam se reencontrando, se abraçando. Esse é o Silvio. Olha o sorriso do Silvio Tendler aqui. Parece que o Brasil é outro. Agora, fato é esse, né? A gente pôde respirar, né? De 3 dias para cá. Impressionante. A gente até raciocina. A minha impressão, você sabe que eu estou nessa lida diária de noticiário e de mobilizar, digamos, a militância progressista. A gente consegue raciocinar um pouco melhor, né? Depois desse retorno, que me parece que é a democracia que recuperou direitos. Deixa eu ir para o bate-papo, e aí a gente vai na sequência aqui conversando com o Silvio Tendler. Tchakov, Davidovich, Teatro Oficina, Resistindo. Olha só, Maria Baderna. Olha a Maria Baderna aqui, viva o Silvio, viva a resistência. Juídson Campos, eu sou do tempo que a sala de cinema abria com luzes vermelhas, amarelas, azuis e badaladas. Era pura magia interior do Rio Grande do Sul. Enfim, esse tempo a gente não vive mais, né? A não ser em alguns espaços, acho que muito específicos aí espalhados pelo mundo. Wagner Henrique Nazaré, os cinemas viraram igrejas evangélicas de Mercadão. Elizabeth Gomes do Nascimento, Silvio Tendler para ministro da Cultura 2022. A democracia está voltando aí, viu, Silvio? Cecília Magalhães dizendo, viva o Silvio, viva a resistência. A Maria Baderna sou eu, estou disfarçada aqui e está com a foto da Mona Lisa aqui de cabelo curto, o que é sensacional também. Marilene Campos dizendo que bom assistir vocês, que bom conversar com o Silvio Tendler. Silvio, a TVT acabou de passar uma mostra. Silvio Tendler, espetacular. Eu estou conversando aqui com o maior documentarista brasileiro. Eu não sei se ele aceita esse título, porque todos os grandes criadores não gostam desses rótulos, o Tendler. Mas eu confesso, eu vou fazer uma proposta indecente aqui. Os teus filmes, eles estão com... eu poderia, por exemplo, passar no meu canal, no meu coletivo, tem direitos liberados? Como é que funciona isso? A grande maioria deles tem. A grande amostra que está na TVT, eu cedi, eu autorizei. A minha relação com a TVT é muito boa. Inclusive, antes do genocida assumir,
Nós temos um projeto junto muito bom, que existe, está aprovado, mas eles não liberam a grana. Entendeu? Eu acho que a TVT é uma iniciativa fundamental, é uma dessas televisões alternativas necessárias. E desde que não seja para finalidade comercial, eu autorizo. Você quer passar o meu filme, meus filmes para os teus alunos, está liberado, estão todos no YouTube. Você não precisa nem ter o trabalho de piratear. Eu coloco até para sacanear os piratas, entendeu? Eu mesmo coloco lá no YouTube, aí o cara não pode ter aquele gostinho, sacaneei, pirateei teu filme. Está lá. Então, estão todos lá, Milton Santos, Glauber, e pode passar, deve passar, as pessoas podem assistir Caliban Cinema e Conteúdo, estão todos os meus filmes lá dentro, e pegar, ver e contar para os outros que é bom e repercutir. Agora, eu não sou documentarista brasileiro, não. O maior documentarista brasileiro chama-se Vladimir Carvalho, tem 86 anos, é um gigante do cinema, um gigante de 1,5 metro, mas gigante, mestre, e eu faço essa homenagem pública a ele aqui, porque ele merece. Grande Silvio Tendler. Silvio Tendler, você falou da Caliban, que eu acho que é um canal também no YouTube que você mexe lá, mas tem os Estados Gerais da Cultura, né? Que é Sim. Esse coletivo que você também está aí, você está muito ativo, fazendo muitas lives e tal. Fala um pouquinho dos Estados Gerais para a gente. Olha, os Estados Gerais da Cultura, tudo que eu faço assim, nasce da indignação. Eu estava indignado vendo todo dia o genocida nos pautando. Todo dia ele fazia uma fake news. Você vê que agora ele desapareceu, né? Com a ascensão do Lula, ele sumiu. Não, ele já está no corner, ele foi levado para o corner. Hoje, ele tem que ir para a televisão dizer que nós estamos vacinando, é a presença do Lula na televisão, ele agora tem que responder. E os 100 mil pessoas que assinaram, que disseram para eles que o Brasil virou uma câmara de gás a céu aberto, ele entendeu que ele não está mais reinando sozinho. Então, ele agora está no corner, está na defensiva. E aí a gente vai continuar falando o que a gente tem que falar. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é. Mas no Estado, voltando para os Estados Gerais da Cultura, e aí num dia de indignação com as fake news do genocida e a gente paralisado, eu falei, nós temos que recriar o movimento. Eu criei um movimento para recriar o Ministério da Cultura, porque eu acho que o Ministério da Cultura é uma necessidade, ele não pertence ao governo, ele pertence ao Estado. A cultura brasileira está toda hoje, é um arquipélago dividido em pequenas ilhas. Se a gente recria o Ministério, não interessa quem vai ser ministro, o importante é a gente juntar a Funarte com a Ancine, com o IBRAM, com a Fundação Casa de Rui Barbosa, todas as atividades culturais centralizadas. E aí eu criei o Estado Gerais da Cultura para discutir isso, e já tivemos 30 reuniões com pensadores de todas as áreas discutindo questões fundamentais, e essa luta é uma luta longa, é uma luta de resistência. A gente não vai ganhar de hoje para amanhã, mas essa construção está acontecendo e é importante. E você hoje me convida para falar dos Estados Gerais, sobre os Estados Gerais da Cultura, ou seja, está viralizando. O manifesto saiu com o selo do Estado Gerais da Cultura. Então, nós estamos existindo, nós fomos reconhecidos. É uma iniciativa de um grupo de companheiros que tem um projeto de um outro país, de um mundo futuro. É um projeto caminhando rumo à utopia. O nosso lema é: com arte, ciência e paciência mudaremos o mundo. E nós propomos, no lugar da Escola Superior de Guerra, que é uma coisa militar nascida na Guerra Fria, imitando o modelo americano do War College, nós propomos a criação da Escola Superior de Paz. Em vez de forças armadas,
a gente propõe a existência de forças armadas que defendam os interesses do povo. Em vez de medir o desenvolvimento nacional pelo produto interno bruto, pelo índice de qualidade de vida do povo. Água encanada, esgoto, casas confortáveis, aeradas, transporte de qualidade, rodovias, escolas de qualidade, saúde, educação, cultura. Isso é que vai definir o desenvolvimento do país. Não é se per capita são $1.000 e um ganha 18 milhões de reais numa operação e o outro está lutando por R$ 250 do auxílio emergencial. Isso não mede nada, isso é uma mentira. Tá errada a estatística, né, Tendler? As medições, né, os pressupostos. Aliás, a pandemia acho que trouxe essa crítica para o capitalismo e para o neoliberalismo, né? Antes de passar para você mais uma vez, olha só, a Vânia Cristina está dizendo aqui, Vladimir Carvalho, paraibano da gota. Aqui, o maior documentarista brasileiro, segundo o Silvio Tendler. Lu Cury dizendo aqui, que iniciativa legal o Silvio Tendler de disponibilizar seus filmes no YouTube. Vou assisti-los todos. Aliás, o Estados Gerais da Cultura é um canal no YouTube, você pode acessar, você pode entrar no YouTube, procura lá Silvio Tendler, você vai achar toda a referência ali, toda a produção do Silvio Tendler digitalizada, né, no YouTube, disponibilizada aí para quem quiser realmente ter uma experiência diferente. Tendler, você lançou Django, é o Django, né? E o JK em plena ditadura militar. Lembra um pouquinho dessa experiência? Foi tranquilo lançar esses filmes naquele momento do país? Olha, não, mas a gente tinha que ter coragem. Então, o JK, na verdade, foi meu primeiro grande filme solo. Eu morei fora do Brasil 6 anos, saí em 70, voltei em 76, e aí eu queria fazer cinema político histórico, queria colaborar no processo de reconstrução da democracia brasileira. E aí eu tenho um amigo que era um empresário, que tinha uma produtora de cinema, e aí ele falou que me produziria um filme, um documentário, mas que ele não queria perder dinheiro. E aí, então, eu falei, tudo bem, vamos arranjar um tema. O que tinha acontecido de importante no Brasil naquele momento tinha sido a morte do JK em agosto de 76, dia 22 de agosto, e ele estava proibido de ir a Brasília, o JK que construiu a cidade deixou o poder em 60, ele estava proibido de ir a Brasília. Uma noite ele foi escondido a Brasília para visitar a cria dele. E quando ele morreu, ele foi velado no Rio de Janeiro, na sede da Manchete, e depois da Manchete ficar na Praia do Flamengo, ele foi levado até o aeroporto Santos Dumont, nos braços de uma multidão. Na pista do avião, ele foi colocado no avião para levar para Brasília. Na pista do avião, as pessoas presentes, entre elas estava o Carlos Lacerda, que era o grande opositor dele. Foi lá fazer a última homenagem, descobriu que o JK era um gigante. Em Brasília, as pessoas não queriam saber se ia ter repressão ou não. Foram lá na catedral, pegaram o JK e levaram ele no MUC até o cemitério. Então, eu falei, esse cara está fora do poder há 16 anos e as pessoas lembram dele e tem esse carinho, ele é o personagem que vai servir de fio condutor para falar da democracia brasileira. Eu estou te contando uma história de 76, ele estava fora do poder há 16 anos, ele foi o único presidente até aquela época civil que tomou posse no dia marcado em 56 e entregou para um opositor, o Jânio Quadros, em 61. Administrou o país em plena liberdade, com toda a tolerância, e fez o maior projeto de desenvolvimento que o Brasil tinha vivido até aquele momento. E os militares diziam que não podia haver
redemocratização, porque a democracia não era compatível com o desenvolvimento. Então, falar do JK, eu falava da alegria, do desenvolvimento, da democracia, de um projeto para o Brasil. E aí, ao falar do JK, eu respondi aos militares. O Hélio, que era o produtor, ele foi bem pressionado pelos militares para parar a produção do filme, mas ele topou bancar. O filme ficou pronto em 80, coincidiu com o projeto de redemocratização. Nós trabalhamos o filme baixo uma grande tensão. A gente começou a fazer em 76. Em 77, o Geisel fechou o Congresso, fez o pacote de abril, criou a figura do senador biônico, que era uma excrescência, para tentar minimizar a força da oposição no Congresso, e cassou 4 mandatos. Então, a gente viveu essa pressão. No meio do governo, Geisel, já lá para o final, veio uma pressão do general Hugo Abreu, do Silvio Frota, esse anão de Jardim que está nesse governo aí, fez pressão contra o Geisel, e nós vivemos essa tensão durante a produção do filme. Mas o filme foi lançado na redemocratização e todo mundo queria conhecer aquele Brasil que tinha sido proibido esses anos todos. Então o filme fez 800 mil espectadores e foi arrebatador. E o Django é a mesma coisa. O Django eu comecei a fazer ele em 81, agora esse ano fazem 40 anos, e ele ficou pronto em 84 e virou o filme das diretas. Também 1 milhão de espectadores e também mudou a consciência. Você é o documentarista brasileiro com maior bilheteria, né? Não é isso? 3 maiores. Ninguém segura essa, ninguém bate. Essa ninguém bate, né? 800 mil do JK, 1.700.000 dos Trapalhões e 1 milhão do Django. Quando eu fiz os Trapalhões, eu fui bem patrulhado, porque eu tinha feito o JK. Aí a crítica disse: Silvio Tender, quem diria, fazendo filme com os Trapalhões. Hoje eles são ícones, todo mundo filmou com os Trapalhões também. Aí eles eram geniais, né? Fantásticos. Claro, a gente tem que implodir todos os preconceitos, todas essas coisas pequenas, entendeu? Eles são artistas brasileiros que faziam mais sucesso que os comediantes estrangeiros. E as pessoas queriam me proibir de fazer esse filme, só porque eu tinha feito um filme político. E depois eu fiz vários outros políticos. Agora, nem só de política vive o homem. Eu fiz um filme, uma ode ao nosso maior pornógrafo, Carlos Zéfiro, também. Carlos Zéfiro. Desculpa, você fez um filme sobre ele? Eu não... Sim, eu fiz um filme sobre ele. Sobre o Zéfiro. Você fez tanto filme que a gente nem sabe a quantidade de filme que você fez. É muito filme. Eu estou o Zéfiro passar na televisão, que ele seja programado. Ele passou numa sessão de televisão só até hoje. É um crime contra a cultura brasileira. Esse filme do Zéfiro tá na internet? Está no seu canal? Não, esse filme foi feito junto com o Canal Curta. O Canal Curta tem a prioridade, então o Canal Curta tem que programar ele. Você falou dos militares e nós temos aí, enfim, queria que você comentasse aquele livro que foi comentado aí do Vilas Boas, daquele tweet famigerado do HC do Lula, e agora o Fachin devolveu os direitos ao Lula e eles estão todos quietinhos, inclusive disseram que estão quietinhos, e disseram por que estão quietinhos, falando: não, agora a gente não vai falar mais nada. Como é que você vê a questão? Eles não estão quietinhos, não. Não? O clube militar se manifestou, mas o clube militar é para ser levado a sério? Olha, eu acho que no Planalto tem o escritório do ódio. E o clube militar é o laboratório do ódio. No clube militar se reúnem oficiais da mais alta patente, que geralmente são pessoas jovens, porque existe uma pressão muito grande dentro das Forças Armadas para o cara ser reformado para abrir vaga para o próximo entrar, subir. Então você tem muitos generais de 4 estrelas que
Muitos jovens ou que não conseguiram a quarta estrela, eles são reformados. Aí eles vão para o clube militar. Aí, como eles não têm nada para fazer, ficam conspirando. E ontem o presidente do clube militar fez um manifesto já chamando para ocupar os espaços, criticando a decisão do Fachin. Isso é loucura, cara. Isso é loucura, mas está lá. Esse cara foi nomeado pelo genocida. Ele foi nomeado pelo genocida da Comissão da Verdade, de Anistia, e ele é o prefaciador do livro do Brilhante Ustra, e é o presidente do Clube Militar. O que mais você quer? Agora, clube militar me parece até um oxímoro, né? Um paradoxo, né? Se a clube vai ser militar, aliás, é um pouco o retrato da degradação da imagem das Forças Armadas Brasileiras, que saíram comprando 700 toneladas de picanha. Nem na ditadura militar eu tenho notícia dessa história, Silvio Tenda. Quer dizer, tudo isso tem que virar documentário, tem de virar cinema também para o mundo ver e para o próprio brasileiro ver no futuro, porque eu acho que o cinema, nesse sentido, ele é até mais poderoso do que os livros de história. O que você diria sobre isso? Olha, eu acho que o cinema é a verdadeira literatura de história, né? Porque, na verdade, nós vivemos uma civilização imagética e as pessoas, sobretudo os jovens, têm muito mais interesse em aprender vendo filmes do que lendo livros. Eu não acho isso bom, não, porque eu sou entusiasta da literatura. Eu acho que a literatura ela é fundamental. Eu, por exemplo, comparando um livro, um romance, que é adaptado para um filme, eu geralmente acho o romance sempre melhor. O romance ele te dá a possibilidade de você imaginar os personagens, as histórias, as situações. Você vira parceiro do autor. O filme me dá tudo mastigado. Então, o filme me dá os personagens já prontos e acabados. E aí você olha, se quer olhar você lê um livro sobre a história do Moisés, por exemplo, e aí você fica imaginando como era a figura do Moisés. No cinema você já sabe que é o Charlton Heston. Entendeu? Então aí é complicado. Mas eu acho que o documentário histórico ele tem uma função fundamental na sociedade. Ele e não só o histórico, mas o cinema sociológico, o cinema antropológico, ele me dá vida, né? Se quiser discutir cultura indígena, por exemplo, e ver um filme sobre os indígenas, ele me dá mais elementos, ele me dá os elementos visuais. Eu vou ver de fato como é uma aldeia, como é uma tribo, como é uma oca, como as pessoas vivem. E aí você vai perceber a própria transformação da vida das pessoas. Se você vê um filme dos anos 50, rodado na época dos Irmãos Vilas Boas, e você vê a mesma tribo filmada hoje, você vai ver como a vida mudou. Os índios não estão mais nus, os índios estão vestidos, os índios têm bens de consumo, tem uma mudança. Eles não deixam de ser índios, eles não deixam de ter direitos às terras deles, à cultura deles, mas existe uma simbiose cultural. Então, o cinema te permite compreender isso mais do que a literatura. E tem um filme genial, me lembrei, entrevistei a Maia Darim, não sei se você viu o filme dela, que não me lembro do nome agora, é sobre a vida de um indígena de Manaus que trabalha numa empresa. É um filme belíssimo, belíssimo, contado com um olhar, me parece, desse indígena que está deslocado da sociedade, vivendo entre os homens brancos, vamos dizer assim, né? Olha só, o Vladimir Oliveira tá lembrando aqui do Zé do Caixão. Zé do Caixão, fantástica, né? Que potência, gênio do cinema brasileiro. Ô, Tendler, a gente está no finalzinho do programa. A felicidade de conversar contigo é, assim, indescritível. Você é uma das inspirações para todos nós. Não é à toa que, a partir
daquele manifesto, a gente tenha feito uma inflexão. Quem sabe o Fachin não leu aquele manifesto, mas acho que a verdade é que é história em tempo real. O voto do Gilmar Mendes é de uma brutalidade, assim, no sentido real da linguagem, né? Queria que você encerrasse deixando aí uma mensagem para as pessoas com relação a esse novo momento que a gente vive agora, que é a democracia cafungando no cangote do fascismo mais uma vez. Silvio Tendler. Eu deixo a mensagem: resistir, avançar, transformar. Com arte, ciência e paciência, mudaremos o mundo. Essa é a mensagem que eu deixo. Silvio Tendler, te agradeço imensamente. Convido as pessoas para conhecerem o canal do Silvio, lá, os Estados Gerais da Cultura. O Caliban também tem um canal, não tem? Tem Caliban Cinema e Conteúdo. Caliban Cinema e Conteúdo? Os filmes estão no Caliban Cinema e Conteúdo. Estão todos eles acessíveis a qualquer pessoa no YouTube. E o canal Estados Gerais da Cultura já tem 30 conferências da melhor qualidade, discutindo Brasil, mundo, vida, vieses alternativos da cultura. A gente tem debates, encontros que discutimos arte de surdos, arte de autistas, teatro de cegos, homenageamos Celso Furtado, ouvimos Carol Proner, Pedro Serrano, Padre Leonardo Boff. Vocês têm 30 conferências ali da melhor qualidade. Acessem o canal do Estado Gerais da Cultura, que tem um site também, está no Instagram também, e o canal do YouTube da Caliban Cinema e Conteúdo, que está nisso tudo aí também, agora tudo plural. Tudo plural. Silvio Tendler, muito obrigado. Espero que a gente se encontre brevemente e agradeço a todos que acompanharam aqui a série Destruição do Brasil, que de repente a gente muda de nome agora por sua causa, viu, Silvio? Beijo para você, meu querido. Beijo, Gustavo. Beijão. Beijo de todo mundo. Beijão.